gosto de chamá-lo de ministro, porque ministro é uma coisa, na dinâmica da vida brasileira, boa. Os ministros, eles cuidam de coisas essenciais das nossas vidas, porque entendem das áreas em que eles são os chefes. Idealmente, o ministro da Saúde entende de saúde, idealmente o ministro da Economia entende de economia, idealmente o ministro do STF é o que mais entende de direito. Há que se ressaltar também que é tão absurdo, é tão aviltante o que o Alexandre de Moraes propõe, que eu não gosto de chamá-lo de ministro, porque ministro é uma coisa, na dinâmica da vida brasileira, boa. Os ministros, eles cuidam de coisas essenciais das nossas vidas, porque entendem das áreas em que eles são os chefes. Idealmente, o ministro da Saúde entende de saúde, idealmente o ministro da Economia entende de economia, idealmente o ministro do STF é o que mais entende de direito. E é tão pornográfico, para não dizer tão golpista, que Estado, golpe de Estado. Estado é povo, território e direito. A expressão máxima do direito é a Constituição, então isso seria um golpe à Constituição. O que eu quero deixar esclarecido aqui. Nós temos hoje 10, porque falta a vaga do Barroso não foi preenchida, mas a época em 2009, que repito, tinha Facebook, tinha blog, era a mesma realidade, tinha o mesmo PCC e o mesmo Comando Vermelho também. Tínhamos 11 ministros no STF. 8 votaram a favor do fim do diploma de jornalismo. Isso quer dizer que 3 votaram contra? Não. Um só, que foi o ministro Marco Aurélio Mello, que tinha este epíteto, o ministro voto vencido, porque ele era do contra em tudo. E 2 faltaram na sessão, a ausência foi injustificada. Logo, quem cala consente, só teve um voto contrário no STF. E o que dizia, em resumo, o voto do Marco Aurélio Mello? É que a falta de diploma para o exercício do jornalismo impactaria negativamente a vida dos cidadãos. O que o Alexandre de Moraes está querendo fazer é isso, é transformar o voto vencido, o único voto vencido, em voto vencedor, quase 20 anos depois. Ele está querendo dizer que a Constituição estava errada e que agora ele sabe o que é o certo. E ele e o Dino, 2 ministros políticos, 2 ministros políticos e não técnicos, estão certos e que o STF jurídico está errado. Quem votou a favor? Gilmar Mendes, relator do processo, é a Carmen Lúcia, a Ricardo Lewandowski, Carlos Aires Brito, César Peluso, Ellen Grace Northfleet e Celso de Mello, que foi, desta composição, o grande expoente do conhecimento do direito. Faltaram sem justificação a essa sessão Joaquim Barbosa e o Menezes Direito, que foi aquele ministro que morreu pouco tempo depois de assumir a cadeira no STF, e tendo votado contrário, o ministro voto vencido. E quais foram as razões, em resumo, para tirar essa obrigatoriedade e dizer que a lei que exigia o diploma de jornalista para exercer a profissão de jornalista era inconstitucional? Em resumo, foi o seguinte: o STF definiu o jornalismo como a manifestação prática das liberdades de pensamento e expressão. Portanto, exigir um diploma criaria uma restrição ilegal
ao direito de qualquer cidadão de emitir opiniões ou transmitir informações. A Constituição proíbe qualquer licença prévia para o exercício da liberdade de imprensa. Portanto, senhores, a Constituição vê na exigência do diploma de jornalismo para ser jornalista uma exigência de autorização prévia para a liberdade de imprensa. Ah, mas para ser advogado precisa de diploma. E a proibição de licença prévia? A licença prévia para um direito fundamental, que é a liberdade de imprensa, que está escrito na Constituição. Não há um direito fundamental para a liberdade de advocacia. Não há um direito fundamental para a liberdade de jurisdição. Não há um direito fundamental para a liberdade de medicina, muito pelo contrário. Diferente da medicina, e isso foi tratado na decisão, diferente da medicina, da engenharia, o jornalismo não exige formação técnica para proteger a integridade física pública. O STF considerou que o bom jornalismo depende de talento, ética e dedicação, qualidades que um diploma acadêmico não pode garantir por si só. Cabe ao mercado de trabalho e aos leitores avaliarem a qualidade do profissional, não ao Estado. E essa é uma decisão que se alinha à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e o Brasil é signatário dessa convenção. E a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos adotou este entendimento mesmo antes do STF. Aí vem o Alexandre de Moraes e diz que o PCC e o CV podem se escudar através do sigilo da fonte. Quantas vezes nós já não vimos pessoas se escudando através dos seus advogados? Então, se o PCC quiser se escudar, ele se escuda de qualquer coisa. Mas a maneira mais simples que ele tem é de pagar a autoridade para se safar da sua responsabilidade. E eu fico me perguntando, quando isso vai acabar? E essa minha pergunta, porque eu ando muito cético com relação ao Brasil, é uma pergunta que anda acompanhada de outra. Quando é que eu terei que sair do Brasil? Porque eu não vejo perspectiva de homens que batam de frente com este demônio. Não vejo. Tenho fé, mas não tenho esperança. E é muito triste saber que tem gente que ainda leva em consideração esse monte de asneira que esse Mussolini da Moca fala. Quem nos acompanha pela Smart TV se lascou, nós teremos um intervalo de 2 minutos. Mas para quem está no YouTube não tem este problema, porque nós já vamos para a segunda pauta e eu vou tomar uma aguinha. Tem jarra aí de água? Tem. Eu darei o meu copinho. Você, por favor, obrigado. Muito obrigado. Olha, água pura da privada. Vamos lá. Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, eu podia estar me prostituindo. Não podia estar nada disso. Eu quero só te fazer um pedido simples. Um pedido para você que acompanha o meu trabalho. Todo dia, ao vivo, 7h30 da noite, 19h30, eu estou ao vivo aqui no YouTube, no canal do Metrópolis, analisando os principais acontecimentos da política brasileira com muita seriedade e análises. E em tempo de tanta informação superficial, a sua audiência faz toda a diferença.
Então, se você valoriza análise crítica, informação e conteúdo sem filtro e sem firula ideológica disfarçada de jornalismo, participa da nossa live Pavinato 76, ao vivo, às 19h30, no canal do Metrópolis, aqui no YouTube.